Na aula de hoje, vamos aprender como adquirir dados do usuário. Quando a gente programa Python na interface de linha de comando, ou seja, no próprio console, os dados que o usuário inseria para que ele interagisse com a nossa aplicação era por meio de inputs. Já na programação com interfaces gráficas, nós contamos com um widget que realiza o mesmo processo de adquirir dados, e esse widget é chamado entry. Ambos elementos funcionam da mesma forma, porém em ambientes diferentes. Enquanto um funciona no console, o outro funciona na aplicação gráfica. Então, vamos fazer uma comparação entre ambos. O input, quando a gente desejava salvar a informação da entrada para o uso no nosso código, nós deveríamos criar uma variável e em seguida igualar ao nosso input. Dessa forma, quando quiséssemos o valor que o usuário inseriu nesse input para realizar algum processo, nós deveríamos somente utilizar essa variável var. E como nós fazemos para adquirir os dados que o usuário entra em nossa aplicação com o entry? Primeiramente, sempre que estamos criando widgets, nós vamos utilizar aquela velha sintaxe. Então, a nossa entrada de dados seguindo essa sintaxe vai ficar algo parecido com isso, somente informando que o nosso campo vai ficar na janela top level. Esse trecho de código gera um campo igual a esse. E a pergunta que não quer calar é como que nós vamos pegar os dados inseridos pelo usuário nesse campo de entrada. E a resposta é simples, é utilizando o método get. Como o próprio nome diz, esse método vai pegar as informações do campo e salvar em algum lugar. Então, com o input, nós fazíamos a mesma coisa. Nós pegávamos uma variável e igualava em seguida ao input. Com o tkinter, nós vamos definir um objeto qualquer e igualar ao nosso objeto de entry, já utilizando o método get. Ambas as linhas fazem a mesma coisa, porém em ambientes diferentes. E vale ressaltar que, assim como o input adquiria os valores em string, o nosso get também vai adquirir da mesma forma. Então, quando a gente utilizava lá no console o input para números reais, por exemplo, nós convertíamos esse input diretamente ou após conseguir o valor, utilizando o float para números reais ou int para números inteiros. E com o entry não vai ser diferente. A gente vai utilizar o mesmo float em nosso objeto entry, ou int se a gente for fazer com números inteiros. E como nós utilizamos essa entrada de dados? Em um programa bem básico, que só pede o nome do usuário, utilizando o console, teríamos algo dessa forma, só 2 linhas de código. Agora, com o tkinter, nós precisaríamos de algo assim, um código bem extenso que tem essa saída aqui. Para entender esse código, nós utilizamos um label para pedir para o usuário entrar com o nome dele. Em seguida, nós criamos a nossa entrada de dados. E como a nossa interação com o usuário no console só confirma quando ele aperta a tecla Enter, eu fiz a mesma coisa no tkinter. Ou seja, quando ocorre o evento chamado Return, que nada mais é que a tecla Enter sendo pressionada, é ativado o nosso tratador de eventos dado pelo método resposta. E dentro desse método, nós utilizamos o nosso método get no objeto de entry, para efetivamente printar no console o nome inserido. Para finalizar, vale o lembrete de que nós podemos inserir várias opções de configuração nesse widget, como por exemplo, as cores, fontes, textos e larguras desse campo. Nós só não podemos utilizar a opção para alterar a altura desse widget, porque a altura será sempre de uma linha somente. E a opção que mais chama a atenção desse widget é a opção Show. Essa opção faz com que tudo que o usuário digitar nessa entrada, ao invés de aparecer o conteúdo, mostre somente o que nós deixamos. Por exemplo, em uma senha, podemos definir que essa opção como sendo um asterisco. Dessa forma, o conteúdo que está nessa caixa de texto será mostrado como asteriscos, ao invés de texto.
Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.